Bom dia, mais um Questão de Direito, o seu programa, a sua escola, o seu aprendizado, sua qualificação. O tema de hoje, ação rescisória. Quando eu falo de ação rescisória, diante do novo CPC, quando eu falo de ação rescisória, eu estou falando do último suspiro da justiça. Por que, professor, o último suspiro da justiça? Porque quando você acha que acabou o processo, não cabe mais nada, o sujeito fez uma inicial, o outro fez a contestação, inicial 319 do novo CPC, contestação 335 do novo CPC, aí vem a sentença que segue os requisitos, fundamento, ou melhor, relatório antes do fundamento, relatório, fundamento, dispositivo, aquela sentença com os requisitos, aí passou o prazo, trânsito em julgado, ou seja, se ocorreu o trânsito em julgado, ocorreu a efetividade da sentença, então não cabe mais recurso. Não cabe mais o recurso de apelação do artigo 109 do novo Código de Processo Civil. Também não fizeram embargos de declaração, 1022 no CPC, e aí você fala, agora acabou nada. Aí vem a fase de execução. Lembrando que o processo, conversamos a respeito disso, tem a primeira fase e a segunda fase. Falar em fase não é o termo mais adequado. O termo mais adequado, na opinião do professor, é o momento processual, o momento de conhecer os meus direitos e o momento de cobrar os meus direitos. Por quê? Nós temos o sincretismo processual, o princípio do sincretismo processual, processo é uma coisa só, não é mais fases processuais. Para ficar mais didático, a gente continua falando em fase. A segunda fase é após a sentença, após o trânsito em julgado, porque não cabe mais recurso. Então eu vou fazer uma petição de cumprimento de sentença, cumprimento de sentença. Quando eu tenho um título executivo extrajudicial, ou seja, eu tenho um baita documento, eu já começo na segunda fase do jogo. Ou seja, vamos pensar num jogo de futebol, que tem o primeiro tempo e o segundo tempo. É possível ter, no processo, ter só o segundo tempo? Claro que é, quando eu tenho esse baita documento, que é um documento muito importante. Então eu começo no segundo tempo do jogo, através de uma ação de execução, porque eu tenho um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, uma escritura pública, um instrumento particular assinado por duas testemunhas e assinatura também do devedor. Aquele documento pode ser até um papel de pão que você não dá nada. Se ele está assinado por duas testemunhas e o devedor, ele vai se tornar um título executivo extrajudicial. Olha que interessante, olha como aquele papel de pão, muitas vezes, dependendo do conteúdo desse papel de pão, tem validade sim, a gente brinca com essa situação, mas é verdade. Então, olha só o contexto processual, né? Todo um contexto processual. E isso nós sabemos que diante do tempo, um processo pode levar 10 anos. Ah, professor, tem muitos processos que demoram mais de 10 anos, sim. Ações de uso capião, não só ações de uso capião, mas ações no geral, cuja a sistemática processual aí tem várias ações, vários recursos, embargos de declaração. Embargos de declaração, aparece um terceiro no meio, que é embargos de terceiro. Ou ainda recurso, outro recurso. Cada sentença eu vou fazendo embargos de declaração, porque a sentença é omissa, obscura, contraditória. Olha quantos recursos existem. Tem o recurso de agravo instrumento também. Então o processo facilmente pode durar mais de 10 anos. Pode sim. E dura, hein? Temos muitos processos no Brasil que ultrapassam em 10 anos. Ah, professor, isso é bom? É ruim, né? Não gera efetividade processual, não soluciona o litígio, é péssimo. E aí quando você fala, acabou, passou 7 anos, 5 anos, 10 anos, acabou. Agora sim eu vou rever os meus direitos, acabou o processo. E resolveu essa situação. Nada. Vem o último suspiro da justiça. A ação rescisória é o último suspiro da justiça. Por quê, professor? A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação. Essa ação rescisória, ela é uma ação inicial, ela deve seguir também os requisitos do 319 do novo CPC, fato, fundamento, pedido, valor da causa, porque é uma inicial. Essa ação rescisória, eu posso usufruir dela após o trânsito em julgado da sentença. Trânsito em julgado da sentença é a efetividade da sentença, não cabe mais recurso. Quando ocorre o trânsito em julgado da sentença, eu tenho um período aí de 2 anos que eu posso ingressar com essa ação rescisória. Professor, qual que é o objetivo dessa ação rescisória, que é uma inicial? O grande objetivo dessa ação rescisória é realmente você rescindir a sentença, ou um termo mais utilizado pela doutrina, caiu no último concurso de magistrado, que é desconstituição negativa. Desconstituição negativa. Então, numa ação rescisória, jamais vou mencionar nulidade, anulidade. O termo é outro. O termo mais correto, ou eu vou utilizar rescisão da sentença ou desconstituição negativa da sentença. Ou um ou outro. E vou pedir sempre nessa ação, quem vai fazer uma ação dessa tem que pedir um novo julgamento. Porque eu vou pedir a rescisão dessa sentença ou a desconstituição negativa e um novo julgamento. Então, muita atenção, muito cuidado aí. Quando eu falo de ação rescisória, então você já sabe que a ação rescisória é uma ação inicial.
Professor, quando que eu uso a ação rescisória? Eu vou utilizar no período de até 2 anos após o trânsito em julgado, até 2 anos após o trânsito em julgado. Eu tenho 2 anos a partir do trânsito em julgado para usufruir dessa ação, essa inicial, que tem o objetivo de rescindir essa sentença. Rescindir ou desconstituir de forma negativa. Vou pedir um novo julgamento. Professor, e por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho motivos para fazer isso. Quando eu falo da ação rescisória, eu tenho motivos sérios para fazer isso. É uma ação, é o último suspiro da justiça, é uma ação de impugnação, autônoma de impugnação, inicial, mas é uma ação que vem dar segurança jurídica. Por quê? Porque essa sentença tem um vício muito grave. Se você quer entender tudo de rescisória, tá aí, o fundamento tá aí, do 966 até o 975. Então a decisão de mérito transitada e julgada pode ser rescindida quando? Verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão, corrupção do juiz, hein? Não é dos funcionários, dos auxiliares do juiz, é do juiz, então fique atento a isso. Proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente, incompetência, vício processual, impedimento, vício das partes, tem uma ligação de pessoa, subjetivo. Terceira opção é taxativa, hein? Resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes. Ofender a coisa julgada. Mais uma. Violar manifestadamente norma jurídica, prova nova fundada, né, ou uma prova fundada em falsidade que tenha sido apurada no processo criminal e venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. E ainda obtiver o autor uma prova nova, tá? Então é a última opção aqui que está aparecendo para você, a prova nova. Acabou, professor? Não, mais uma. Foi fundada em erro de fato de exames dos autos, então também um erro de fato. Então, volta para o professor aqui, vamos lá. Só para o material de apoio. Mas você tem que saber aí que a rescisória, depois você pode fazer uma leitura com muito carinho, essa rescisória está fundamentada no 966 do novo CPC. O 966 até o 975 vai tratar da rescisória. Mas os motivos de uma rescisória são taxativos, ou seja, ou está no 966 ou não tem motivo para ingressar com uma ação rescisória. Eu só posso ingressar com uma ação rescisória quando eu tenho um desses motivos. Cuidado, hein? Corrupção tem corrupção ativa, corrupção passiva, essa questão da corrupção do juiz, né? Então o juiz não é dos auxiliares, então isso são os motivos que fundamentam uma ação rescisória. Fique atento, a rescisória é o último suspiro da justiça. E quando eu falo da rescisória, eu preciso falar em endereçamento também. Quando eu falo de endereçamento, eu estou falando da competência. Nós temos a jurisdição, que é a máquina do Poder Judiciário, o monopólio do Estado. Dentro da jurisdição, nós temos a organização. Essa organização é chamada de competência. Né? Competência. Quando a gente fala da competência, ou aonde eu devo endereçar essa ação rescisória, eu estou falando do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Então a competência da ação rescisória, jamais eu vou distribuir essa ação, jamais eu vou ingressar com a ação rescisória lá na vara civil. Não é lá que eu vou fazer essa ação rescisória, não é lá que eu vou distribuir essa ação rescisória. A competência originária da ação rescisória é sempre no 2º grau de jurisdição. Então eu estou falando do Tribunal de Justiça. Se for justiça estadual, hein? Tem pegadinha aí. Porque muitas vezes a gente esquece da Justiça Federal. E quando a gente fala de justiça comum, estadual, Tribunal de Justiça. Mas se eu falar aí de Justiça Federal, eu estou falando do TRF, Tribunal Regional Federal. TRF, Tribunal Regional Federal. Ambos, os tribunais possuem desembargadores. Então uma ação rescisória jamais vai começar no 1º grau de jurisdição. Vai começar no 2º grau de jurisdição. Professor, o que é esse 2º grau de jurisdição? Não estou entendendo, vou te explicar de novo. Fica atento aqui, estou aqui para te ajudar. Acorda aí. O CRES tem uma tecnologia nova, hein? Se você está assistindo o nosso programa e você dá aquela cochilada, o professor sai da tela de onde você está assistindo e te dá um beliscão. Então fique atento aí, preste atenção na aula, correto? Senão vamos usar essa tecnologia nova aí. Olha só, quando eu falo de ação rescisória, nós temos aí a questão da distribuição dessa ação. E quando eu falo de distribuição dessa ação, jamais vai ser distribuída no 1º grau de jurisdição, só no 2º grau de jurisdição. A regra é o 2º grau de jurisdição. Na justiça brasileira, no direito brasileiro, processual, nós temos aí, o direito é dividido em jurisdições. 1º grau, juiz. 2º grau, desembargador. 3º grau, ministros. Brasília. Nós temos também a divisão aí, em relação à justiça brasileira, nós temos a divisão da justiça especializada e da justiça comum. Justiça especializada, nós temos aí a justiça eleitoral, a justiça do trabalho. Temos também, além da justiça do trabalho, a justiça eleitoral, nós temos a justiça militar. Esquece essa justiça especializada. Aqui na justiça comum nós temos a justiça comum,
estadual e a justiça comum federal. Então fique atento. Na justiça comum, nós temos a justiça civil e a justiça criminal, tá? Então fique atento em relação a criminal e penal, ok? Então fique atento só para você se achar. Rescisória, então. Professor, quando que eu posso ingressar com uma ação rescisória? Quando eu tenho um motivo muito sério, um vício de uma sentença, que eu consigo localizar no artigo 966. Só cabe ação rescisória quando eu tenho um dos motivos ali no 966, senão não cabe ação rescisória, ok? Então é isso que você tem que guardar para sua vida. Importante você saber também que a rescisória cabe de sentença, mas também cabe de acórdão, tá? Então acórdão é aquela decisão que não é monocrática, é uma decisão colegiada, de segundo grau ou de terceiro grau. Professor, aonde eu vou ingressar com essa ação rescisória? Normalmente, em regra, eu vou ingressar com essa ação no Tribunal de Justiça, se for justiça estadual. Se for matéria federal, se eu estou utilizando a justiça federal, também a distribuição no segundo grau de jurisdição. Tribunal Regional Federal, ok? Então, essa ação é originária de segunda instância, de segundo grau de jurisdição. Jamais vai começar na vara civil ou na seção judiciária, que é a Justiça Federal. Professor, então sempre vai começar? Falou em rescisório, eu sempre vou distribuir essa ação em segundo grau de jurisdição? Para toda regra tem uma boa exceção. Para toda regra tem uma boa exceção. Então, quando a decisão, o acórdão é proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o acórdão foi proferido, ou seja, a decisão foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, essa rescisória, se for contra esse acórdão proferido pelo órgão de terceiro grau de jurisdição, é lá que eu vou distribuir essa ação. Então a exceção está aí. Fato é que a ação rescisória eu jamais vou distribuir no primeiro grau de jurisdição, sempre no segundo grau de jurisdição. Fique atento em relação a isso. Professor, quais são os requisitos para eu ingressar com uma ação rescisória? Tem que ter um vício sério, um vício processual ou material, depois a gente vai falar do processual, que eu localizo no 966. Se eu conseguir enxergar ali, no 966, um motivo, pronto, já cabe a rescisória. Outra questão importante da rescisória, que tem caução. E quando eu falo caução, não é caução de colocar o calção por causa do frio, hein? Eu estou falando calcionar o valor, 5% do valor da ação. Professor, e por que isso? Porque a ação rescisória poderia ser uma ação utilizada por mim, advogado, por outros advogados, pelas partes, para atrasar o processo, deixar ele protelatório, demorado. Então, poderia ser um instrumento para criar aí uma falta de segurança jurídica. Então, o legislador, ele pede, obriga que você que vai ingressar com uma ação rescisória tem que calcionar o valor, 5% do valor da causa, do valor da ação, 5%. Professor, esse dinheiro vai para o Estado? Não, esse dinheiro não vai para o Poder Judiciário, porque isso é caução. Dependendo do Estado, você vai ter as custas judiciais se não conseguir, salvo se conseguir a justiça gratuita. Se não conseguir, tem que pagar. Quando a gente fala de utilizar a máquina do Estado, você paga por isso. E na ação rescisória você paga também. Normalmente 1% do valor da ação, diligência de oficial de justiça, ou via postal, via correio, você paga para usar esse serviço, salvo quando você consegue a justiça gratuita. Na ação rescisória, além de você pagar essas custas normais de uma inicial, você vai calcionar esse valor de 5% do valor da ação. Isso mesmo, você vai calcionar. Professor, o que é calcionar? Você vai depositar em juízo esse valor. Por quê? Se você ingressar com uma rescisória, você é autor, e essa ação rescisória for julgada improcedente, o que vai acontecer? O réu vai receber esse 5%. Ah, é, professor, isso? Esse valor é uma caução. Se você ingressou com a ação e o réu conseguiu provar que essa ação foi improcedente, essa rescisória deve ser improcedente, ou seja, ele vai te agradecer, depois ele vai te mandar uma caixinha de bombom. Por quê? Ele vai pegar esse 5% do valor da causa e vai pôr no bolso. Se você ingressar com a ação rescisória e ela for procedente, aí é diferente. Aí você vai pegar de volta o dinheiro que você calcionou, você deu como garantia. Tá? Então fique atento em relação a isso. Ação rescisória, eu estou falando de uma ação que tem requisitos para que eu possa usar essa ação. Primeiro requisito é em relação ao endereçamento. Sempre Tribunal de Justiça, exceção o Superior Tribunal de Justiça, quando a rescisória for contra esse acordo. Mas de regra, segundo grau de jurisdição. Tribunal de Justiça Estadual ou Tribunal Regional Federal. Outra regra, a regra importante é o fato de ser taxativo. Tem que ser taxativo, o motivo. Então tem que ser taxativo. Terceira regra importante da ação rescisória é a relação da caução. Tem que calcionar, não tem jeito, tem que calcionar 5%. Professor, que mais? No pedido, o pedido tem que constar no pedido rescisão da sentença, ou eu vou usar um outro termo, que esse termo é desconstituição negativa da sentença, mais o novo julgamento. Então, são pedidos, é um binômio aí que tem que estar lá. Tem que estar lá no pedido. Então fique atento nessa rescisória. Quando eu falo de rescisória, a rescisória cabe quando? Contra quem, professor? Cabe a rescisória, é uma ação que cabe contra a sentença ou acordo.
transitado e julgado. Período até 2 anos. Período até 2 anos. E essa sentença vai ser rescindida ou desconstituída de forma negativa, porque essa sentença tem um vício. Existe um engano muito grande. Muita gente fala, a rescisória só cabe de sentença do mérito. Não é verdade. A rescisória também cabe de vícios processuais. Quando o fato é impeditivo, modificativo ou extintivo de direito. Então cabe também de matéria processual. Então afirmar que a rescisória só cabe de sentença material, né, não é verdade. Cabe também de vícios processuais. Então precisa analisar com mais carinho isso, porque cabe sim. Seria uma das opções que nós temos, fato impeditivo, extintivo de direito ou modificativo de direito. Tá? Então fique atento em relação a isso, porque dependendo disso, eu posso usufruir da rescisória também. Tem algumas situações aí que vão ser regulamentadas de forma matéria jurisprudencial. Então, jurisprudencial e doutrinária também. Fique atento em relação a isso. Uma outra coisa que eu quero falar para você além da rescisória é a contagem de prazo. Professor, eu ingresso com uma rescisória, mas o processo é demorado. Durou 10 anos. Durou 10 anos, professor. O que eu faço? Eu perdi o prazo para ingressar com a rescisória porque o processo durou 10 anos. Da sentença, depois ingressaram com recurso, e o processo, após a sentença transitada e julgado, ou melhor, após a sentença que não transitou e julgado, ele durou 10 anos, porque é recurso em cima de recurso. Ou seja, não posso ingressar com a rescisória. Não. Aí vem uma regra importante. O prazo de 2 anos é da última decisão proferida. Se o processo durou 10 anos, eu não vou contar 2 anos da sentença aqui embaixo, porque a discussão ainda existe. Então eu não vou contar 2 anos daqui. O que eu vou fazer? Na verdade, eu vou contar 2 anos da última decisão proferida, ok? Da última decisão proferida. É aí que eu vou fazer para não errar. Então, o prazo, a contagem de 2 anos após o trânsito julgado, quando o processo tem recursos, ou seja, durou 10 anos, 6 anos, eu não vou contar aqui embaixo da sentença, eu vou contar da última sentença proferida. Sentença não, melhor falar, da última decisão proferida, ok? É assim que eu vou guardar. Bom, em relação à prova nova, fique atento, porque a prova nova existe uma contagem diferente. Eu começo a contar da ação rescisória em relação à prova nova, porque a contagem, em regra, é o quê? A partir do trânsito julgado. Eu tenho 2 anos para ingressar com a rescisória. Quando a ação rescisória, eu vou usufruir dessa ação rescisória em virtude de uma prova nova, o prazo começa a ser contado a partir do momento que eu tenho conhecimento dessa prova nova. Começa o início desse prazo a partir do momento que eu tenho conhecimento dessa prova nova. Isso lembra o vício oculto lá do Código de Defesa do Consumidor. Aquele vício que eu compro o guarda-roupa, comprei o guarda-roupa, só que eu não mexi no guarda-roupa, tá lá, no quarto. Depois de 1 ano e meio eu vou lá mexer no guarda-roupa e ele cai. E é um vício oculto. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento do vício, é que começa a contar o prazo prescricional. Aqui na rescisória tem essa relação da contagem de prazo da prova nova. Descobrir a prova nova, começa a contar o prazo. Só que fique atento em relação a uma coisa. Por quê? O prazo final é de 5 anos. Então, mesmo que a contagem do prazo, eu descobri depois de 4 anos, a prova nova, vou ingressar com a rescisória, só que tem um prazo aí que vai finalizar com essa contagem de prazo. Enquanto, em regra, é 2 anos do trânsito julgado, quando eu falo de prova nova é 5 anos. 5 anos da última decisão proferida. Esses 5 anos não vai confundir. Eu não vou contar esses 5 anos a partir do começo, do início da prova nova. Esses 5 anos eu vou contar igual eu conto, em regra, os 2 anos. Então, muita gente confunde. Professor, então eu fico sabendo depois de 10 anos da prova nova, posso ingressar com a ação? Não pode, porque você tem 5 anos para ingressar com a ação rescisória em relação à prova nova. Não 2, você tem 5. Então, fica preso a 5 anos. A contagem inicial é uma coisa, a contagem final é outra coisa, não vamos confundir, não tem ligação uma com a outra, ok? Então, você está sabendo tudo de rescisória, olha que interessante, matéria importante, novidade no novo CPC. Professor Júlio, posso ingressar com uma ação rescisória antes da sentença ou com prova nova? Vamos lá, vamos explicar. Professor, posso ingressar com uma ação rescisória antes da sentença? Tempo! Vou trazer a resposta para você. Não pode. A ação rescisória só cabe com o trânsito em julgado, após o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado quer dizer a publicação da sentença, hein? Ou do acordo. A ação rescisória cabe de sentença e de acordo, mas após o trânsito em julgado, não cabe mais recurso. Quando ocorre o trânsito em julgado, é efetividade da sentença, ou seja, é o instituto da coisa julgada. Não cabe mais recurso. Então, ou vou fazer o cumprimento de sentença, ou, se tiver um vício, ação rescisória. Tem prazo para isso, 2 anos.
2 anos a partir da última sentença, da última decisão proferida, para ficar mais fácil, mais didático, da última decisão proferida. Em relação à prova nova, claro, se eu tenho uma prova nova, eu posso ingressar com uma rescisória. Eu tenho prazo de até 5 anos para isso, ok? Tem a relação da contagem do prazo inicial, mas cuidado para não confundir. Não é 5 anos contados a partir do momento que eu tenho ciência da prova nova. Os 5 anos é contado da última decisão proferida também. Para não errar, hein? Chave de ouro. Vamos lá, chegou o grande momento. Pergunte ao professor. Roda a vinheta. Professor, cabe ação rescisória no mundo imobiliário? Claro que cabe. Então, a ação rescisória é uma ação que pode ser utilizada para desconstituir de forma negativa ou rescindir a sentença de uso capião, a sentença de despejo por falta de pagamento ou por outros motivos, a sentença de uma ação de reintegração de posse. Então, cuidado. A ação rescisória é uma ação importante no direito imobiliário. Fique atento a ela, você tem que ter noção do que é. Vamos lá, grande pergunta aqui. A Paula de Santos, um abraço para você, Paula, agradeço estar acompanhando o nosso programa. Professor, se eu não posso, depois de 5 anos, entrar com uma ação rescisória, eu posso ingressar com uma ação nova, um novo processo para abrir o caso? Paula, gostei da pergunta importante, hein? E quando eu falo da ação rescisória, é uma ação que tem o objetivo de rescindir ou desconstituir a sentença e pedir um novo julgamento. Claro, tem requisitos, começa só na segunda instância, tem que ser taxativo, o artigo 966, então tem muita coisa envolvida, tem que calcionar 5% do valor da causa. Mas cuidado, viu, Paulo? Por quê? Existe um instituto que é chamado coisa julgada. O trânsito em julgado é a efetividade da sentença. Ele gera o instituto da coisa julgada. Então aquele direito que eu já pleiteei na justiça, que tem as condições da ação e os elementos da ação, são requisitos importantes. Quando eu falo que tem as condições e os elementos da ação, eu estou falando das partes, causa de pedido. Então, se a ação é praticamente idêntica e já ocorreu a coisa julgada, não cabe eu ingressar com essa ação de novo. Eu posso até ingressar, mas o juiz de direito, percebendo essa situação, vai extinguir esse processo sem resolução do mérito, porque existe um vício processual que, inclusive, consta lá no 337 do novo CPC. 337, no artigo 337 do novo CPC. Então o juiz, ou a própria parte, o réu, dentro das respostas do réu, que nós estudamos aqui, reconhecimento jurídico do pedido, revelia, que é a resposta do réu também, ainda desmembramento do polo ativo da ação, e ainda a contestação e a reconvenção. Tudo isso é resposta do réu. Lá ele pode alegar que já existiu o fato, ou existe o instituto da coisa julgada. Então muito cuidado. A ação rescisória, muitas vezes é a saída, é o último suspiro da justiça. Já eu falar que vou ingressar com uma nova ação, realmente não vai ter efetividade, porque a defesa vai alegar isso e o juiz, percebendo essa situação, também vai sentenciar. E uma sentença, um processo, a gente fala, mas eu tenho direito de petição, mas tem que tomar muito cuidado. O advogado tem que ter muita responsabilidade, as partes também. Por quê? Você ingressa com uma ação protelatória ou realmente uma ação sem conteúdo, isso é um risco, porque você vai pagar, vai perder a ação e vai pagar a sucumbência, honorários advocatícios, então você vai gerar uma despesa para você. Então cuidado, hein? Então sempre é importante conversar com um advogado que atua na prática para você realmente não ingressar com uma ação protelatória, uma ação sem sentido. Sem falar que no novo CPC nós temos as tutelas provisórias. E dentro dessas tutelas provisórias nós temos as tutelas de evidência. E o juiz ele pode aplicar essa tutela de evidência em uma situação que tem súmula vinculante ou incidências e demandas repetitivas. IDR, incidências e demandas repetitivas. Então hoje, mais que nunca, mais que o antigo Código de 1973, hoje você tem que tomar mais cuidado ainda para ingressar com uma ação. Deve ser feita uma pesquisa antes, um estudo antes, ok? Mas um grande abraço para você. Pergunta muito boa, muito inteligente. Um abraço, fui, tchau!